Olá, meu querido sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, para essa semana eu escolhi como tema da nossa aula a arte na pré-história. Nós estaremos falando sobre a arte rupestre. Então, já deixo para vocês a página 10 e 11 da nossa apostila para vocês darem uma lida no assunto, que lá fala sobre a arte na pré-história e um pouco da história da arte nesse período, certo? Então, quando nós estamos nos referindo à arte na pré-história, nós estamos, logicamente, nos referindo à arte rupestre. Como que ela se inicia? Na verdade, ela se inicia antes da invenção da escrita. Ela era a única maneira que os povos daquela época, poderiam se comunicar, ou seja, através de desenhos e grafismos que eles faziam nas paredes das cavernas, certo? Eles faziam esses desenhos para os utilizarem na comunicação e também tinha outra finalidade interessante, porque eles achavam que eles desenhando certos animais, bisões, cavalos, etc., eles achavam que eles conseguiriam ter sucesso na caça. Eles achavam que através desse tipo de desenho nas paredes das cavernas, eles iriam conseguir ter sucesso na caça, ou seja, teria tipo como se fosse um poder mágico, sobrenatural sobre esses animais. E assim, então, eles iriam conseguir a sobrevivência. Geralmente, eles utilizavam, para fazerem a pintura nas cavernas, materiais da própria natureza, que eram, por exemplo, pó extraído de algumas rochas, sangue animal, gordura, carvão e etc. Uma infinidade de coisas que eram retiradas da própria natureza e eram utilizadas como as tintas para eles conseguirem fazer essas pinturas. A arte rupestre é datada de 1200 anos antes de Cristo, ou seja, existe uma infinidade de anos que isso existe lá na parede das cavernas. E o interessante é que vai sempre ser possível encontrar esses vestígios em várias cavernas, porque como esses povos eram nômades, eles não tinham um local próprio, fixo para morar, então eles acabavam indo peregrinando, digamos assim, por várias cavernas. Então nessas cavernas onde eles iam passando, iam deixando assim registros dos seus povos, e foi a partir desses registros que hoje nós temos conhecimento de como viviam essas pessoas no período da pré-história. Atualmente nós encontramos uma grande infinidade de pinturas rupestres em duas cavernas muito conhecidas para os estudiosos da história da arte. Uma está em Altamira, na Espanha. É uma caverna que existe em Altamira, na Espanha, onde tem um grande número de pinturas rupestres. E a outra está em Lascaux, na França, que também é outra caverna importantíssima, que existe um grande número de registros, de pinturas rupestres. Então, explanei um pouco para vocês sobre essa questão da pintura rupestre e eu vou deixar uma atividade para vocês. Por quê? Porque vocês podem achar que o homem pré-histórico só produziu pinturas. Não, eles produziram também esculturas. E eram esculturas muito peculiares, diferentes. Geralmente eram figuras rechonchudas, gordinhas. E então eu queria deixar como um trabalho para vocês, para a nossa próxima aula, que vocês devem entregar, para vocês fazerem uma escultura. Mas como, professor? Vocês vão pegar argila ou massinha de modelar, o que for mais fácil para vocês encontrarem, e com essa argila ou massinha de modelar, vocês vão ter que fazer a Vênus de Willendorf. Essa Vênus de Willendorf é uma escultura primitiva, uma escultura da pré-história. Então vocês vão modelarem, digamos assim, uma escultura dessa. Ela pode ter mais ou menos de 10 a 15 centímetros de altura. Eu vou deixar para vocês na nossa plataforma a figura da Vênus, para vocês saberem, ter noção de como é. Na nossa apostila, inclusive, tem até um desenho, só o risco, dela na página 11, que já dá para vocês darem uma olhada. Mas eu também vou estar deixando na plataforma a foto da Vênus de Willendorf. Tá certo? Então, façam com calma, tá? Que esse é um trabalhinho mais demorado, eu acredito.
e façam com bastante paciência, porque é uma coisinha que minuciosa de se fazer, não é uma coisa comum. Não é como se fosse um desenho plano, né? Vocês vão estar dando forma a uma massa. Então, utilizem ou a argila, né, ou a massinha de modelar. Quanto à cor, não precisa pintar, entendeu? Como, tipo, se a massinha for verde, pode deixar verde. Se a massinha for amarela, pode ficar amarela. Se vocês quiserem fazer uma mistura de massa para ficar a figura colorida também, não tem problema. Assim como se for utilizado na argila, pode deixar na cor do barro puro, entendeu? Outra coisa que eu preciso deixar para vocês de interessante, que se vocês forem fazer na argila, para secar, não deixem no sol, deixem numa sombra, certo? Porque se vocês deixarem no sol, acaba a argila rachando, ok? Então essa é a minha atividade para vocês. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre essa questão da pintura rupestre, a arte na pré-história, e até uma próxima. Aquele abraço.